Hoje, então, nós vamos falar sobre o livro de Alfonso Aguiló, que fala sobre educar o caráter. É uma reflexão, assim, que traz conselhos práticos, coisas muito profundas sobre como a gente vai formar o caráter dos nossos filhos desde a infância até a adolescência. E a gente pode aproveitar vários ganchos aqui desse livro até para olhar para as nossas atitudes, né? Como mães, como mulheres, como esposas, de como a gente tem se portado, daquilo que ainda dá para a gente mudar no nosso caráter, porque o caráter ninguém nasce bom caráter ou um mau caráter. Nós podemos mudar o nosso caráter, que ele é fruto dos nossos hábitos, né? Das nossas virtudes e dos nossos vícios. Então, se hoje a gente tem alguma coisa que nos incomoda, que a gente enxerga que não está legal, que está meio errado, nos nossos filhos também, é possível a gente reeducar o nosso caráter e a gente vai aprender aqui muita coisa através deste livro. Ele é dividido em 9 capítulos, para que a gente entenda, que ainda não leu ele, que ainda vai ler agora no mês de abril, durante o mês. E o primeiro deles é o quê? É o conceito de caráter. O que é que significa ter um bom caráter? Depois ele vem falando da adolescência. Por quê? Na adolescência é que a maioria dos vícios se revelam. Eu não sei se vocês se lembrarem da sua adolescência, da minha, né? Apesar de que eu não fui uma adolescente tão rebelde, tão custosa. Mas os meus maiores vícios também foram, né? Vícios que eu falo de vícios de drogas, mas condutas viciosas foram na adolescência, que é uma época que a gente está mais vulnerável a isso. Que a gente não, às vezes, não está bem formado, a gente está ouvindo mais amigos do que pais, do que professores, do que líderes de igreja. Então, a gente acaba, muitas vezes, passando uma fase mais difícil por não ter referências tão firmes, e exatamente porque é uma fase da vida em que a gente busca referências nos amigos, né? Que muitas vezes não, às vezes não tem um lar, né? Como a gente está buscando proporcionar aos nossos filhos de ter uma boa formação, de ter mais valores, de ter mais virtudes. Aí vem a rebeldia dos adolescentes no capítulo 3. Depois ele vem falar de caráter e naturalidade, da autenticidade que nós devemos ensinar os nossos filhos a ter, de ser firmes com aquilo que eles pensam, que eles acreditam. Falamos de pessoas de critério no capítulo 5, depois da fortaleza e da generosidade, porque a gente precisa educar os nossos filhos para que eles sejam fortes, não força física, mas forte diante das dificuldades da vida, forte diante das más oportunidades que vão surgir na vida deles, para que eles sejam generosos, para que tenham personalidade, para que se afastem da soberba, né? Assim como nós, pais também, precisamos muito vigiar a questão do orgulho e da soberba, e como o papel dos pais é crucial para desenvolver o bom caráter dos filhos, como o ambiente familiar é crucial para desenvolver esse bom caráter. Então, eu falo que muitas vezes o que a gente mais vê são pessoas lá na frente falando: nossa, eu teria feito tudo tão diferente. Então, nós que estamos nessa busca, né, por fazer diferente, que a gente tenha um olhar atento e que possamos colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo aqui, para que a gente não tenha grandes arrependimentos lá na frente. Eu tenho certeza que arrependimentos a gente vai ter um ou outro, né, mas que não sejam tão grandes, que sejam pequenos erros, pequenos deslizes, porque a gente está aqui buscando conhecimento, se treinar para errar menos. Eu falo que pai e mãe vai errar muito, mas que a gente erre menos, não é mesmo? Então, vamos passar aqui para o nosso primeiro capítulo, em que a gente vai esmiuçar o quê? O que que é ter um bom caráter? Quando a gente fala que uma pessoa é de caráter, a gente quer dizer o quê? Que ela é firme diante da vontade e que ela segue uma direção certa, que ela tem princípios nobres, que ela tem grandes valores, que ela persevera em obedecer o quê? A voz da consciência, aquilo que fala dentro dela, mas de uma forma bem formada e não cede às conveniências da vida, né? Há um momento ou outro que surge uma oportunidade que não é muito legal, você não cede, por quê? Porque você é firme naquilo que você aprendeu, você é firme nos seus propósitos. Então, uma pessoa de bom caráter, por exemplo, vamos banalizar com o exemplo de um homem, né, de caráter. Tá numa festa do trabalho, uma mulher dá em cima dele,
né? Ele vai passar o quê? Por cima da vontade. Às vezes é uma mulher bonita, linda, tudo. A carne dele grita, ele quer fazer alguma coisa, mas ele tem caráter. Ele vai o quê? Ser firme diante da própria vontade. Por quê? Porque nós temos a vontade. A vontade é a faculdade de escolher. Só que quando você tem caráter, você escolhe o que é bom, você escolhe o que é certo, você se mantém firme diante das oportunidades que vão te desviar, que vão te acabar com a sua família, que vão te fazer mal. Então, ter caráter é ser firme diante das próprias vontades. Eu tenho vontade de fazer algo, peraí, isso é bom? Isso é mal? Se eu escolho o bem, se eu escolho o certo, significa que eu tenho caráter, que eu sou firme diante das situações que surgem na minha vida. Então, assim, para que os nossos filhos desenvolvam esse caráter, a gente precisa refletir o quê? O que que a gente quer inserir neles? O que que a gente quer plantar nos nossos filhos? Quais são os ideais que a gente quer cultivar, que a gente quer fazer crescer e fazê-los entender o quê? Que ninguém pode fazer isso por eles, né? Somente nós, pais, e eles mesmos. Não tem como uma criança se tornar forte porque o fulano que está perto dela ali é forte. Eu vou contratar um professor que é forte. Não. Ela precisa se desenvolver, pagar o preço para ser forte. Ninguém vai fazer o meu filho ser prudente. Ele, por mais que eu ensine, que eu fale, tudo isso precisa partir dele. A temperança precisa partir dele. A paciência. Eu vou ensinar, lógico, né, gente, que a gente deve ensinar isso que vai ser o caminho para os nossos filhos. Vou ver se eu acho algum óleo sem sal aqui na minha mochila. Mas vai partir dele. Então, é um caminho que é da criança. Nós vamos ser o norte, nós vamos mostrar, mas ninguém vai fazer por eles. Ninguém vai fazer com que a criança tenha bom caráter, porque eu tenho bom caráter, consequentemente ela vai ter, né? Eu já brinquei com vocês aqui acho que foi no primeiro encontro, que Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, não é que eu reze tudo, eu estou na igreja, faço tudo, que automaticamente o meu filho vai pelo mesmo caminho. Não, ele precisa decidir por ele. E é por isso que eu preciso gerar uma ambiência ao redor dele, para que ele veja que aquilo é bom, para que ele veja que aquele caminho é o que ele quer seguir, e para que ele faça isso por ele mesmo. Então, meu filho vai ser paciente se ele se propor a ser paciente, mas conosco, né, a família ali ao redor, conduzindo, mas precisa partir dele. E a gente precisa dar pinceladas a todo momento, semear a todo momento as virtudes para quê? Para que elas peguem. A gente precisa cultivar isso no coração dos nossos filhos. Eu falo muito que os nossos filhos são um solo. Eles são assim, a gente está desbravando um território. Tava mato e tudo, a gente capinou ali, tudo tá o solo limpinho. E a gente vai semear. Só que a gente semeia, a gente tem que adubar, a gente tem que regar. Vai vir gente de fora e jogar joio neles, a gente vai ter que podar, a gente vai ter que vigiar o tempo todo esses meninos para que eles cresçam e se formem com um bom caráter. Mas a gente precisa estar cultivando isso todos os dias, a todo momento, em todas as oportunidades que a gente tiver. Mas eles vão decidir por eles mesmos o caminho que eles vão seguir. E é por isso que a gente precisa mostrar o bom caminho para eles. E aí, o que mais acontece hoje na nossa sociedade? A gente vê o quê? Pais se preocupando muito com a formação, o quê? Educacional, no sentido de conhecimento, de idiomas, de habilidades musicais, de habilidades esportivas, e esquecem da formação do caráter. Quantas horas as crianças ficam na escola, né, que muitas vezes não tem essa ajuda, a maioria delas hoje não tem, principalmente ensino fundamental para frente, essa ajuda na formação do caráter. As pequenas ainda pensam muito nisso, né, ensino infantil, mas ensino médio para cima, às vezes estão focados ali só em passar no vestibular, em ter atividade física para as crianças, em ter uma habilidade musical, mas não se preocupam com o principal, que é informar o quê? Bons homens e boas mulheres, pessoas aptas a conviver em sociedade, pessoas que vão saber conviver no casamento, conviver com a diferença, marido e esposa, e saber lidar com essas diferenças e continuar uma relação mesmo com essas diferenças. Então,
o centro hoje é muito informar, vai ser ótimo em português, em matemática, ter vários conhecimentos, vai falar inglês, vai falar espanhol, vai ter, tocar tantos instrumentos, faz futebol, faz basquete. O que que ele faz para formar o caráter dele? Né? E às vezes não tem uma escola para isso, e essa escola é a nossa casa. Então, nós somos os maiores professores dos nossos filhos para moldar o caráter deles. E a gente precisa se atentar e criar momentos para isso. Lá em casa, o momento para isso é à noite. Por quê? Porque é uma hora que tudo silencia, que já fez tarefa de casa, que já fez as atividades. E aí, à noite, eu leio um livro com os meninos, sempre um livro que tem algum propósito, que tem algum significado, não é ler, por lazer. Pego a Bíblia, faço uma leitura, pergunto o que é que eles entenderam daquilo, para que aquilo vá sendo plantado. Pergunto a eles qual foi a melhor coisa do dia, qual foi a coisa que mais desagradou o coração deles no dia. Por quê? Para que eles mesmos vão se entendendo, né? Que eles sentem coisas, que às vezes aquilo que ele sente nem sempre é a verdade, nem sempre é o certo, mas é aquilo que ele sentiu, ele precisa trabalhar aquele sentimento. Então a gente precisa criar um momento, que seja 10 minutos, gente, para trabalhar o caráter dos nossos filhos. Porque quantas horas nós temos dedicado ou pagado alguém para se dedicar à formação deles educacional, esportiva, habilidades artísticas, musicais, e às vezes a gente não está se atentando a isso que é o principal. Então, ter um bom caráter é criar uma criança firme diante das próprias vontades dela. Ah, eu queria comer essa barra inteira de chocolate aqui. Não vai fazer bem. Então, eu vou olhar para aquela barra e vou comer uma fileirinha de chocolate ou um tablete de chocolate. Eu passar por cima da minha própria vontade. Porque se eu não ensino isso, a minha criança vai ser aquele adulto transgressor de tudo. Ah, mas eu tô com vontade, fui lá e fiz. Ah, pensou em falar uma besteira para alguém, pegou e falou. Ele não tem um freio daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a dominarem as próprias vontades, a discernirem e a fazerem aquilo que é certo. O livro fala muito, né? Tem uma parte do capítulo 1 sobre a questão de aprender a ser feliz. A felicidade, ela se aprende, não se nasce feliz, né? Porque a gente fala assim, a felicidade, tem muita gente que atrela a ter ganhos materiais, a crescer. É um percentual muito pequeno, né? Eu já vi um estudo científico sobre isso, que ter milhões de reais aumenta na felicidade da pessoa. O que deixa a pessoa muito triste é a miséria. Mas a pessoa que já tem o que comer, que já tem onde dormir, que já tem ali o estudo e tudo, isso já faz ela tão feliz quanto o milionário. Nesse estudo ele aponta. Então, assim, a felicidade ela não está ligada ao exterior, ela não está ligada a eventos que vão acontecer ou que deixam de acontecer. Então, nós não nascemos felizes ou infelizes, nós aprendemos a ser um com o outro. Então, a gente tem que ensinar muitos dos nossos filhos a não culpar aquilo que aconteceu, a externalidade, um evento, a felicidade ou a infelicidade dele. Porque isso leva ao vitimismo, né? E o vitimismo é todas as vezes que eu olho para mim como um coitadinho e eu vou me tornando aquilo que eu sou, me julgando certo. Ah, mas todo mundo faz isso comigo. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. E à medida que quanto mais a criança fala isso, mais ela sente isso e mais ela se torna isso. Porque eu falo muito isso para nossa equipe, né, do nosso trabalho, que tudo começa nos pensamentos. Então, os nossos pensamentos modulam os nossos sentimentos, que modulam as nossas atitudes, que modulam os nossos resultados. Então, não, na hora que o filho começar a reclamar demais, a murmurar demais, acolha aquilo, mas volte o olhar dele para uma forma diferente, para que ele não se apegue somente a futilidades, a externalidades, mas para que ele entenda o quê? Que a felicidade mora aqui dentro, e que ele precisa sair de si, de pensar só em si, de olhar só para si e interessar-se pelos outros, né? Quantas pessoas a gente vê, a minha comadre mesmo, quando ela foi fazer uma missão na África, pessoal vivendo ali em extrema pobreza, sem saneamento básico, e um povo tão feliz, né? Tão alegre, feliz com o pouco que ganhavam, né? E dividindo ali, e ajudando uns aos outros, e isso traz uma alegria. E então eu falo assim, é muito
da gente pensar que, eu falo, eu me apego muito àquele rema da Bíblia que fala assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando acontece algo ruim, eu, ao invés de me apegar àquele fato ruim e falar, que tristeza, sou infeliz, está tudo ruim, está tudo triste. Não, ensinar assim, ó, de todo mal se tira um bem, né? Enfrentar aquilo com força, com fortaleza, com coragem e perguntar a Deus que bem Ele quer tirar daquilo. Por quê? A gente tem o maior exemplo, né? Que Jesus foi para a cruz, morreu para nos salvar, nos trouxe a ressurreição. Então, daquele mal que a gente olha para aquilo lá, para aquela cruz, para Jesus todo escorraçado ali. Você fala, isso é péssimo, mas daquilo se tirou um grande bem. Meu pai, quando eu era criança, eu lembro de ouvir ele pregar, ele falando assim, meu pai teve paralisia infantil, 1 mês de idade, né? E aí, na infância, às vezes ficava assim, gente, mas por que que eu tenho isso? Porque eu sou diferente e tudo. E ele fala que quando ele cresceu, ele percebeu, né, de ouvir as conversas assim da família, que o pai dele estava sempre muito fora de casa. Eu acho que, eu não sei se ele trabalhava vendendo, pegava boi, mexia com fazenda, então sempre tinha que viajar e ficava longos períodos longe de casa. E com o caso da saúde dele, o meu avô se voltou para casa, porque precisou de muita ajuda, precisou de olhar muito para o caso dele. A família, meu avô e minha avó precisaram se unir para conseguir, eu falo, enfrentar essa doença. Meu pai se tratar, para conseguir ficar bem, né? Naquela época, você pensa, há quase 70 anos atrás, como se tratava uma paralisia infantil e se inserir em sociedade, ficar bem, tudo. Então, o quanto eles se uniram para que isso acontecesse. Então, ele fala assim, de um mal na família, foi um grande bem, porque minha família se uniu em prol daquilo, né? Eu fui, a doença foi um instrumento de união da minha família, para que ela não se acabasse, para que ela não se afastasse. Então, quando a gente consegue olhar para os nossos sofrimentos com a certeza de que aquilo vai trazer um bem maior, a gente não fica infeliz. A gente enfrenta aquilo com a alegria o quê? Do Senhor. Então, a gente precisa aceitar a vida, as intempéries, não aceitar no sentido de, não vou fazer nada, deixa acontecer. Não, aceitar no sentido de não sofrer e conviver com um equilíbrio interior diante das intempéries da vida. E ensinar isso para os nossos filhos. Então, a gente tem que aprender a encontrar a felicidade o quê? Na luta normal do dia a dia. Quando a gente modula a nossa mente para que tá tudo ruim, às vezes acontece um fato pequeno, tá tudo péssimo. Quando você acorda, tem uma outra frase que eu falo muito para mim mesmo. Eu acordo e falo: "Obrigada, meu Deus, por mais esse dia, porque as maravilhas do Senhor se renovam a cada manhã." Você já olha para o seu filho, você já fala: "Nossa, meu Deus, obrigado por esses filhos que o Senhor me deu. Obrigado por essa casa que eu tenho um teto para morar e tudo." Você começa a valorizar tantas coisas que você tem e ali não tem espaço para infelicidade. Então, tudo depende do olhar e a gente precisa ensinar esse olhar para os nossos filhos, principalmente numa sociedade hoje de Instagram que está tão ligada ao exterior, ao fulano que viaja, ao fulano que tem esse carro, que tem essa casa, que tem isso, que tem tudo tão material, e no final das contas, está todo mundo infeliz, né? Os que têm, os que não têm, porque não conseguem entender que a felicidade está de dentro para fora, e está em a gente valorizar tudo aquilo que a gente tem, e muitas vezes é aquilo que a gente tem de mais simples que mais nos deixa felizes. São os momentos, são as pessoas que nos cercam. Então, aprender a encontrar a felicidade na luta normal de cada dia e ensinar isso para os nossos filhos. Eu estou lendo o livro de Poliana, eu super recomendo para quem tiver filhos aí acima dos 8 anos, porque eu vejo que o Theo é o que mais entende. Ela faz o jogo do contente no filme, no livro, né? Perdão. E aí, tudo que acontece de ruim, né? Por exemplo, ela era filha de um pastor e eles muito humildes e ele mandava, tipo, acho que era para os chefes da igreja dele, o que que ele precisava, né? E ele tinha polianta, ele dizia, eu quero uma boneca para minha filha, quero isso. E aí chegava, parece que era barril, era caixa, eu não sei, com as coisas, aí quando eles abriram, tinha um par de muletas, né? Então eles mandavam o que tinha, o que recebia de doação, mandava. E aí o pai dela ensinou ela o jogo do contente, que seria tipo dar graças em todas as situações. E aí, quando ela fala da muleta, ela fala assim: Nossa, pai, eu agradeço por essa muleta,
porque a gente tem aqui, mas porque nesse momento eu não preciso utilizá-lo. Então, assim, quando você lê esse livro e lê com as crianças, ainda mais que depois ela tem um acidente, ela fica grávida, ela com esse jeitinho dela de ser, de encontrar um bem em tudo, ela vai tornando as pessoas felizes em volta dela. Então, eu estou gostando bastante do livro, a gente já está quase terminando e tem ajudado muito os meninos, porque as crianças, adolescentes e às vezes até a gente tem a tendência de murmurar, de reclamar, e vamos repassando isso para os nossos filhos. Então, esse livro, ele muda o nosso olhar, já fica a dica aqui, mas a gente aprender a ser feliz e mostrar aos nossos filhos sobre a felicidade. Senão eles chegam na adolescência, chegam na fase adulta e estão sempre em busca de algo para preencher o coração deles, que às vezes nunca vai ser alcançado, porque está aqui dentro, né? A felicidade, ela pertence, ela depende muito do nosso estado interior. Então, ensinem isso aos seus filhos, né, sobre a felicidade. Aí vem a adolescência. E o livro fala de muitas dificuldades que a gente pode viver na fase da adolescência e que a gente já tem até que se atentar para os nossos filhos pequenos, né? Meus filhos ainda são de 8 anos para baixo, então eu tenho que atentar para que eles não cheguem lá na adolescência tímidos, egoístas, preguiçosos, que são as maiores dificuldades que os pais enfrentam na adolescência. Por quê? Porque são limitações que podem vir diante do quê? A timidez. Qual que é a raiz da timidez? Ou o excesso de proteção, pai que protege demais, que faz tudo pelo filho, porque ele não tem, ele nem aprendeu. Eu estava no curso da superdotação e uma psicóloga falando que está tendo que ensinar a adolescente a, por exemplo, ir numa padaria e pagar o pão, que ela não dá conta nem disso. E os pais dela muito bravos com ela, impacientes com ela, porque ela não consegue fazer isso. Só que quando ela conta a história dela, na infância toda e pré-adolescência, os pais não deixavam ela fazer nada. Faziam tudo por ela, porque queriam proteger, falava que ela só tinha que estudar, não precisava lavar um copo em casa, não precisava fazer nada. E agora querem cobrar dela. Então, a criança que não aprendeu nem a se manifestar porque os pais falavam até por ela. Então, isso gera timidez. O que mais que gera timidez? Cobranças excessivas, pais muito rigorosos. Então, a criança é tão cobrada, ela é tão exigida no sentido de que ela não pode errar, que quando ela chega em algum ambiente, ela não tem coragem nem de se manifestar para não errar. Ela tem tanto medo de errar que ela mal abre a boca para nem errar. Então, é outra raiz da timidez. E outra também pode ser pelo próprio fato dos pais serem tímidos. Então, ela foi criada num ambiente de menos expansividade, né? Quando as pessoas chegam no local, e foi aquilo que ela aprendeu. Então, pode ser algo habitual e que precisa ser trabalhado. Qual que é a dica, né, do autor para a gente combater a timidez? Valorizar os pontos fortes do seu filho, porque muitas vezes ela está ligada o quê? À insegurança. Então, quando uma criança chega à adolescência insegura, ela não consegue se manifestar, ela não consegue se impor, às vezes ela não consegue se portar ali com as pessoas, manifestar sua vontade, pedir algo. Você precisa o quê? Mostrar para ela que ela é boa, que ela é forte, que ela é valorizada, para que ela comece o quê? A desabrochar. Então, você vai criando, muitas vezes, situações para que ela possa responder com segurança e para que você possa validar aquilo que ela faz para que ela ganhe confiança. Então, se seu filho, né, já é uma criança tímida ou é um adolescente tímido, analise esses 3 pontos, né? Será que eu fiz demais por ele? Não deixei ele fazer as coisas? Será que eu estou fazendo tudo, não deixando meu filho fazer nada, super protegendo? Será que eu fui rígida demais? Eu cobro demais, eu exijo, eu sou perfeccionista, não pode errar de tudo? Ou será que eu sou muito tímida? E aí eu te convido a olhar para a sua história, né? Será que eu fui exigida demais? Minha mãe me exigia demais, danava demais, brigava demais comigo, não podia fazer nada. E hoje eu chego nesse lugar e eu fico até com medo, assim, eu não consigo falar porque eu fui muito exigida. Ou será que minha mãe fazia tudo por mim e eu não consigo resolver minhas coisas e estou passando isso comportamentalmente para os meus filhos? Então, eu falo que os nossos filhos, eles nos convidam todos os dias a voltar até na nossa história, na nossa infância, porque muitas vezes a gente vem repetindo, né? Erros
dos nossos pais, ou vícios, ou questões da correria, das demandas do dia a dia, e a gente acaba repetindo, e a gente precisa visitar lá, volta para cá, ver o que está dando certo, o que precisa mudar, o que eu estou repetindo e nem queria estar repetindo, e ver, ou ter um olhar atento para essa questão da timidez. Por quê? Porque a timidez ela atrapalha muito, né, na vida da adolescência e na vida adulta. Outro ponto forte que a gente tem que analisar é sobre o egoísmo. Fazer os filhos descobrirem o quê? Que a generosidade traz muita satisfação. Que fazer o bem, desde as pequenas coisas, nossa, alimenta o nosso coração. Eu falo assim, que servir aqui, por exemplo, neste grupo, partilhar a palavra, como isso preenche o meu coração? E eu vejo assim, todas as vezes que eu ia fazer, por exemplo, eu servi num projeto que chama Pronto Sorriso. Era aos domingos, a gente entrava no Hospital Araújo Jorge de Goiânia e visitava pacientes que tratavam de câncer. Gente, eu saía de lá muito cansada fisicamente, porque a gente entrava uma e às vezes saía às 6 da tarde, rodando no hospital, até em UTI, passava e conversava com os pacientes, fazia balão, fazia marido, fazia flores para o marido dar para a esposa que estava doente fazer ele fazer uma declaração. Então a gente vivia momentos maravilhosos através das nossas dinâmicas. E eu saía de lá com o coração tão feliz, gente, tão cheia de alegria, tão cheia de amor no meu servir. Então, quando a gente sai do nosso egoísmo, de nós mesmos, a gente só tem a ganhar. E a gente precisa ensinar para os nossos filhos isso. A preguiça é outra coisa, tanto em crianças quanto em adolescentes, que a gente precisa o quê? Mostrar que eles precisam agir para que a mente não domine, para que o corpo não domine a mente. O corpo quer ficar parado, quer ficar quietinho, quer só ver TV, quando o seu corpo não pode dominar sua mente, não pode dominar suas atitudes. Sua preguiça não pode tomar conta do seu tempo. Por quê? O nosso futuro é o nosso presente. Então, assim, ensine os seus filhos a sonhar, ah, mãe, eu quero ser isso. Você quer ser isso? Tudo bem, mas você vai alcançar isso dependendo do que você faz hoje. Então, o nosso futuro, ele é o nosso presente. Ele depende única e exclusivamente do quê? Do nosso presente, o nosso futuro. Então, todas as vezes que vier a preguiça, não quiser fazer, que quiser ganhar algo muito fácil, tudo, meu filho, o seu futuro é o seu presente. O que que você está fazendo no seu presente? E a gente precisa mostrar o quê? A questão da vontade bem formada. Vontade é o quê? A faculdade que eu tenho de escolher e decidir. Mas aquilo que eu vou escolher agora, não fazendo nada, vai me dar fruto? O que que eu vou colher através disso, né? Dessa preguiça de ficar no ócio aqui, de matar o tempo, ficar à toa. Então, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. E aí, na adolescência, quem já está na adolescência já deve estar enfrentando, né? A minha cunhada, ela já está com um filho adolescente, ela já conta algumas coisas. Eu ainda vou chegar lá. É natural ter a rebeldia. Faz parte da fase. A gente precisa se preparar para isso. Por quê? Porque o adolescente ele está se desvinculando dos pais, né? A partir dos 12 anos, eles começam a ter como referência mais os amigos e não os pais, né? Dizem que até 7 anos a referência da criança é a mãe. Depois dos 7 aos 12 é o pai. Dos 12 aos 18 são os amigos. Então, eles tendem a achar que nós estamos errados. Por quê? Porque a referência é o que o amigo fala, é o que o influencer fala. Por isso que a gente tem que vigiar muito o que, que os nossos filhos têm visto, têm assistido. Então, eles têm uma visão crítica de tudo. E o jeito da gente falar com ele, a gente precisa modular, porque a tendência dele é rebater aquilo que você fala, e a sua tendência como pai de se sentir desautorizado, de se sentir ofendido, é subir o tom, né? É brigar ainda mais com esse adolescente, e não é isso que vai fazer ele se resolver. Por quê? Porque para falar com alguém, a gente precisa usar o mesmo tom. Para que quando você vai pedir, advogado, eu vou pedir um trem para o juiz. Eu não chego lá gritando, ainda que esteja tudo errado no processo, está fazendo tudo errado, eu tenho suspeita de corrupção, um monte de coisa. Eu não posso chegar botando a banca. Eu tenho que chegar como se diz, fogo amigo, né? Conversando, com respeito, falando o meu ponto de vista, porque senão aquela pessoa não vai me ouvir. E assim é um adolescente. Eu preciso muitas vezes falar até no tom que os amigos dele conversam. Às vezes eu preciso até entender gírias da idade deles para entrar o quê? No mundo deles, para que a gente converse com alguém
e essa pessoa se conecte conosco, a gente precisa entrar no mundo daquela pessoa. Então, saber como o filho conversa, quais são os interesses dele, do que ele gosta, falar com respeito, valorizar esse adolescente naquilo que ele tem feito de bom, e não só criticar aquilo que ele tem feito de ruim, para que ele consiga o quê? Ter uma conversa com você, porque tem pai e mãe que dos 12, 13 até os 18 não consegue nem conversar com o filho. É só gritos e brigas, né? Então, assim, a crítica destrutiva, ela é muito fácil, mas o que é difícil é a crítica construtiva. E a gente precisa desenvolver essa habilidade, não só na adolescência, mas com os nossos filhos, também com as crianças, né? E isso aqui o livro fala assim, como fazer uma crítica positiva. Como corrigir o seu filho sem fazer mal a ele, sem deixar ele pensando só no erro dele, só naquele sofrimento. Existe uma técnica, gente, que chama feedback sanduíche. Nas empresas, o pessoal tem formação para isso, eles já usam muito, que é o quê? Primeiro, ó, o pão é o pão, a carne e o sanduíche, né? Então, primeiro você reconhece as qualidades do seu filho, depois você fala aquilo que ele precisa melhorar e depois termina reconhecendo de novo a qualidade. Então, assim, quem só critica, ele não vai ser ouvido de forma positiva. Agora, eu já recebi um feedback assim, é super leve, você fala, nossa, eu sou boa e tudo, e eu vou melhorar nisso que ele me falou. Agora, se você só fala do defeito, às vezes você fala assim, ah, mas será que essa pessoa tá certa mesmo? Quem é ela para falar assim comigo e tudo? Parece que a gente cresce um orgulho dentro da gente, uma soberba, parece que a gente quer brigar. Então, a gente precisa ter essa técnica com os nossos filhos. Então, vou dar um exemplo bobo aqui, prático, né? Por exemplo, seu filho está estudando e tudo, e tirou uma nota muito ruim em geografia. Tirou 4 lá em geografia, bem abaixo da média. E aí você está muito brava com ele, porque ele tirou esse 4 e tudo, mas digamos que em matemática ele tirou 7, 8, ele não é aquela criança que gosta muito de estudar e tudo. Você vai falar o quê? Meu filho, eu vi suas notas. Você está bem em matemática, está conseguindo acompanhar a turma, eu vi que você tirou 7 e tudo. E em geografia, eu vi que a nota ficou abaixo da média. Então, que a gente precisa melhorar. Eu quero até saber com você o que a gente pode fazer juntos para melhorar, porque você é muito capaz. Você tirou 7 em matemática, tirou 8 em português, você está conseguindo acompanhar, está conseguindo aprender, só que nessa matéria aqui ficou abaixo da média. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, assim, você elogiou que ele está bem numa, você falou que ele está mal na outra, e você falou que ele está bem, que ele é capaz de melhorar isso. Por quê? Porque ele ouve isso com leveza, você passa isso com leveza, e ele consegue o quê? Se atentar àquilo que ele quer melhorar. Por quê? Porque você falou que ele é bom. Você não criticou ele, não é igual aqueles pais que falam assim, ah, mas você foi mal demais, você é péssimo em geografia, tudo. Aquela palavra, você é péssimo em geografia, ele assume aquilo para ele, o cérebro às vezes aceita aquilo como verdade, dificilmente ele consegue reverter aquilo, dependendo de como uma criança ouve algo, como um adolescente ouve algo, aquilo fica como uma crença instalada nele. Então, lembrar, sempre que possível, né, gente? Porque eu falo que a vida da mãe, do pai, ela acontece tão rápido. Quando a gente vê, a gente já falou, a gente já gritou, a gente já danou. Mas à medida que a gente faz com que isso, primeiro a gente toma conhecimento e a gente começa a fazer de forma intencional as correções com os nossos filhos e não de forma reativa, porque o problema é reagir. O problema não é agir com os nossos filhos, o problema é reagir. Então, se a gente age de forma intencional, a gente consegue conversar direitinho com eles. Eu vejo com um dos meus filhos ali que eu estou atenta a um defeito. Então, todas as vezes que ele comete aquele erro, eu já vou lá e falo com calma com ele sobre aquilo. Então, a gente precisa ter isso estruturado dentro de nós. Do mesmo jeito que a gente conversa com alguém na empresa, que a gente vai chamar a atenção para aquilo mudar, com o filho a gente também tem que fazer dessa forma. A gente vai ver mais na frente falando sobre a soberba, o orgulho, e é isso mesmo que acaba muito com as relações da família. Então, faço o feedback sanduíche, escolhe o momento certo. Tem uma passagem bíblica que fala assim, acho que é Mateus, não sei se é Mateus 18, depois a gente pesquisa, que fala todas as vezes que a gente vai chamar a atenção de alguém, primeiro a gente chama essa pessoa e conversa com ela. Se não deu certo, a gente chama uma testemunha, alguém para falar junto. E se nada deu certo, aí sim você expõe para a comunidade. Então, todas as vezes que a gente vai chamar a atenção de alguém, essa conversa é privada.
Ela tem que ser com o seu filho. Então, você não vai danar com o seu filho na frente dos irmãos dele, para diminuir, na frente de estranhos, na frente de outras pessoas. Escolha o momento certo, com calma, programe sua conversa aí, seu feedback, sanduíche, sem comparações, olhe nos olhos, tire ele do meio de outras pessoas e converse naturalmente com essa criança ou com esse adolescente. Seja específico, seja empático, seja concreto, né? Aqui a gente fala muito para se colocar no lugar do filho. Existe uma técnica que chama rapport. É uma técnica para você criar conexão com a pessoa com a qual você está falando. O filho, como ele está na adolescência, ele tem referências aí externas, né, de amigos, de influências, tudo isso é o que presta. O pai e a mãe é careta e tudo, e não serve. Você precisa se conectar com essa criança ou com esse adolescente. Então, é aquilo que eu falei, tentar agir como um jeito que um amigo falaria, daria um toque nele, e não aquela linguagem de cima para baixo, falando. Então, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que é para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é ter o quê? Ter a empatia. Então, se seu filho comete algum erro na escola grave, você é chamada lá. Quando ele chega em casa, você não explodir com ele, não estourar. Se coloca no lugar dele. Peraí, por que será que meu filho fez isso? O que está acontecendo? E aí começa a conversar com ele de forma empática, tranquila, feedback, sanduíche, sozinha com ele, conversa privada, e tentar estabelecer essa conexão, tá? Outra coisa que o livro fala muito, que atrapalha muito também o desenvolvimento da criança e do adolescente, é sobre o perfeccionismo, aquela exigência exagerada que eu falei ali antes, que pode causar timidez. Por quê? Porque tem muitas coisas positivas no perfeccionismo. A pessoa que é perfeccionista, ela faz tudo bem feito, ela procura terminar bem as coisas e ela cuida de detalhes que muita gente não nem enxerga. Só que educar com extrema exigência pode gerar o quê? Tensão, lentidão, procrastinação. Por quê? Porque tem que ser perfeito e muitas vezes não vai ser perfeito, acaba nem fazendo. Então a gente precisa educar o quê? De modo que os nossos filhos tenham capacidade de superar os tropeços com esportividade. Vocês já viram aquele atleta que é bem formado, que ele perde o jogo, ele sofre. Olhem jogadores da seleção. Sofre, mas está bem, está centrado. Você vê até na entrevista, não, a gente perdeu, é uma pena, a gente poderia ter feito melhor, da próxima vez a gente vai dar o nosso melhor. E tudo. É diferente do que aquele que perde e já começa uma confusão no fim do jogo e quer brigar e xinga todo mundo e tudo. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com as quedas deles, com os tropeços, com esportividade. Eu errei, assumo, errei, não fui bem, da próxima vez vou fazer melhor para que dê certo. Então, quando vem o erro que você vai fazer, a crítica, você criticá-lo de tal forma que ele consiga sair dessa situação pronto para vencer, pronto para fazer diferente, e não para brigar com você e se manter no erro. Então, isso exige o quê? Muita sabedoria para a gente lidar com essas crianças e adolescentes. É fundamental o quê? Desenvolver no caráter a autenticidade e a naturalidade dos nossos filhos. Então, é fundamental que os nossos filhos tenham opinião formada e vontade bem desenvolvida. Vontade é o quê? A faculdade de escolher. Para quê? Que na adolescência eles consigam andar contra a corrente, quando necessário, sem se deixar levar pelos que os outros pensam. Então, tem frases que foram utilizadas comigo na infância, acredito que com várias aqui também vão ter ouvido isso, e que a gente tem que se vigiar muito para não falar com os nossos filhos. Por exemplo, seu filho começa uma birra. Você fala assim, nossa, meu filho, para, o que que os outros vão pensar disso? O que os outros vão pensar, o que que eles vão falar de você? Você está ensinando a criança a se preocupar com o que que os outros vão falar, como se ela tivesse que seguir o que os outros pensam. E aquilo vai se instalando e vai sendo uma criança que vai sendo movida pelo que a maioria fala que ela tem que fazer. E às vezes ela não tem uma opinião bem formada daquilo que é certo, daquilo que ela tem que fazer. Então a gente precisa desenvolver isso. Eu tenho um filho, por exemplo, o Theo. Ele não gosta de futebol. Ele não vê o menor sentido num monte de homem correndo atrás de uma bola. E a nossa sociedade, principalmente homens, acha que homem tem que gostar de futebol, que é um absurdo não gostar de futebol, tem que jogar futebol. E aí, diante disso, quando meu filho fala, mãe, eu não gosto de futebol, meu filho, tá tudo certo.
Você não precisa gostar, né? A maioria das pessoas gostam, você não gosta, tá tudo bem. Eu valido isso nele. Por quê? Porque é a opinião dele, e isso não interfere na vida prática dele. Ele pode gostar do basquete, que ele gosta, e tá tudo bem. Por quê? Porque se eu fizer gostar de futebol, tem que treinar futebol, ou fazer futebol, porque todo mundo faz, quando ele chegar na adolescência, se tiver uma turminha ali que tá todo mundo usando uma droga, todo mundo faz, minha mãe falou, todo mundo faz, não tem que fazer, porque todo mundo faz. Não, não tem que fazer, né? Então, validar aquilo que muitas vezes o seu filho não gosta, a gente não tem que se preocupar que o nosso filho faça algo porque todo mundo faz, salvo se for porque é o certo. Mas se for algo que não é essencial para a vida, a gente tomar muito cuidado, porque a gente fica com medo do nosso filho ser muito fora da turminha, né? Por exemplo, às vezes seu filho. Ontem mesmo, meu filho quis levar um livro para ler no recreio, quando os meninos todos ficam jogando futebol. Depois ele fala: Não, meu filho, você tem que jogar, vai lá em turma, joga futebol. Não, quer ler o livro? Ok, vamos ler o livro, mas depois você brinca com eles, corre ali também, brinca do pique-esconde. Mas pode levar o livro, você pode gostar disso e tá tudo bem você não ser igual aos outros se você não estiver fazendo certo. Então, muito cuidado na questão de querer que o seu filho seja igual à maioria para ele se sentir inserido. E não, ele precisa ser bom, ele precisa ter bom caráter, ele precisa fazer o que é certo, tá? Um exemplo também meu, eu vivi a castidade, me casei virgem com 26 anos de idade. Eu era muito criticado, né? Todo lugar que eu estava, Ruth, eles me chamavam de Ruth Cabaça na faculdade. E estava tudo bem, eu tinha aquilo muito claro para mim. Eu era única lá, duas, três no máximo, né, que viviam isso. E tá tudo certo, e eu respeito o outro que pensa diferente, eu não julgo, mas eu sei o que eu quero para mim. E eu não vou me mover pelo mover da maioria. Eu vou fazer aquilo que eu entendo que é certo, que é aquilo que é bom para mim. Então, isso, quando é bem formado e validado desde a infância, uma vontade boa de você não fazer com que o seu filho faça aquilo porque está todo mundo fazendo, porque tem que fazer. Não, tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom. Você ensina o seu filho a ter uma vontade forte, né? Tanto que na adolescência eu tive em rodinhas que todo mundo cheirou ali um lança-perfume e eu fui a única que não cheirei. E tá, eu não vou cheirar, eu não uso isso, independente do ambiente. O certo seria eu não estar nesse ambiente. Só que na adolescência isso vai acontecer naturalmente. Uma hora ou outra, seu filho pode se ver num momento que vão ter pessoas fazendo aquilo que ele não faz, que não foi ensinado, que não é o meio dele. E ele precisa o quê? Saber se posicionar diante disso. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a não se mover pelo vai e vem do que os outros pensam, pelo vai e vem do que dizem de nós. Então, eu tento validar muito isso no meu filho, tem dado certo, né? Inclusive, na escola teve uma situação que a professora foi passar um filme em sala de aula que eu nunca deixei eles verem, porque tem questões que eu falo que para nossa família não servem, né? E aí ele saiu da sala. Ele saiu da sala, ele se posicionou, ele não avisou a professora, ele saiu escondido, mas quando ele saiu do banheiro e voltou, ele falou assim, professora, eu não quis desobedecer a minha mãe, porque ela falou que esse filme não é bom, há 8 anos de idade, e eu não queria assistir. Então, assim, não foi a melhor forma de se posicionar? Não, ele deveria ter falado com a professora antes e tudo, mas ele saiu. Então, assim, com 8 anos eu vi, porque a gente vê que o nosso filho tem virtudes quando ele está longe da gente, né? Quando ele está perto, não, é como ele se comporta longe de nós. Então, eu vi que isso está pegando, né? Ensinar o que é certo, fazer o que é bom, validar quando ele toma uma atitude certa, independente se seja o que está todo mundo fazendo, é certo, né? Então, virtudes como sinceridade, lealdade, naturalidade, autenticidade devem ser trabalhadas desde cedo. E a gente não precisa forçar os nossos filhos a gostar de algo porque todo mundo gosta, a fazer algo porque todo mundo faz. Não, a gente tem que ensinar eles o bom caminho, a fazer o que é certo. Então, os pais precisam se vigiar muito também é, em questões de mentirinhas, né? Tem gente que o filho toca a campainha lá, fala para o filho ir lá atender e fala, não, fala que eu não estou aqui. Você está ensinando o seu filho a mentir, sem nem perceber. Fala assim, ah, não, meu filho, fala que não tem mais isso. É, contando mentirinhas. Ah, não, não quero ir em tal lugar.
vai falar assim que eu tô com dor de cabeça. E seu filho vai vendo isso, ele vai aprendendo a mentir. É um vício a mentira. Então, a gente precisa vigiar as nossas condutas, conhecer bem a nós mesmos, porque os nossos filhos são reflexo de nós. No livro tem uma frase muito bonita que fala assim: conhecer bem a si mesmo representa um primeiro e importante passo para conseguir ser o arquiteto da própria vida. Como que você vai construir o projeto da sua própria vida se você não se conhece? Não conhece os seus vícios e as suas virtudes? E para os nossos filhos, a gente tem que ensinar o bom caminho, então a gente precisa se vigiar também, porque nós somos o espelho. O primeiro ensino para eles é o que nós fazemos, não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. E precisamos ensiná-los a ser o quê? Pessoas com critério, ter uma vontade bem formada. Vontade é o quê? Faculdade de escolha. Então, uma faculdade de escolha bem formada, para que eles escolham coisas boas. É a chave o quê? Essa vontade, gente, ela é a chave para que a criança tenha um caráter forte e maduro, que não se conquista da noite para o dia, gente. Tem muita coisa que eu estou ensinando assim, desde que meu filho tem 3 anos e que agora com 8 ele está fazendo. E eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus, olha que maravilhoso ele fazendo agora. Olha que maravilhoso ele tirando a roupa do banheiro e levando para o cesto de roupa suja, depois de eu ter pedido isso com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 anos ele está fazendo. E é isso. É ensinar bons hábitos, ensinar o certo. É igual que exercício repetitivo, esforço constante para fortalecer os músculos. A gente não vai para a academia para a gente ficar no corpo dos nossos sonhos. Demora anos, anos. Então, para o seu filho criar músculos de bom caráter, de boa vontade, são anos de esforço repetitivo da nossa parte e da parte deles também. Então, exige o quê? Muita paciência de nós. A gente precisa entender que existe um tempo para cada coisa também. Às vezes a gente está cobrando do nosso filho algo que ele vai ter maturidade para fazer daqui 3 anos. Só que a gente realmente tem que estar cobrando, ensinando desde cedo. Mas é lá que a gente vai colher o fruto. É igual plantar. O povo fala, né, que é tâmara, que demora, não sei se são 30 anos, 50 anos, sei que são muitos anos. Então, para alguém colher aquele fruto, alguém vai ter que ter plantado e cultivado por muitos anos. E a educação dos nossos filhos é isso. Então, a gente precisa fortalecer os músculos da boa vontade, das virtudes, para que ele tenha o quê? Um bom caráter, para que a gente colha um filho com um bom caráter. Então, os pais devem elogiar mais o quê? O esforço dos filhos e menos os seus dotes intelectuais. Por quê? Quando a gente elogia o dote, a gente cria vaidade. Quando a gente elogia o esforço, a gente produz o quê? Estímulo. Então, a gente precisa focar assim, o filho tirou 10. Você fala assim, meu filho, você é muito inteligente, maravilhoso. Aí você fala, gente, meu filho é inteligente. Tirou 10 em tudo, isso vai gerando o quê? Vaidade. E às vezes gera até menos esforço. Você já falou que ele é inteligente, que ele é ótimo. Agora quando fala, meu filho, parabéns, você se esforçou muito, eu estou muito contente, eu vi você estudando, você está elogiando o quê? A conduta. E aí ele fala, cara, vou continuar estudando, que minha mãe falou que é bom estudar, eu tirei nota boa. Então, elogie a conduta, né? Seu filho vai lá e faz uma generosidade com alguém. Aí você pode falar assim, meu filho, você é muito gentil, maravilhoso. Meu filho, que conduta maravilhosa. Essa conduta sua de ter ajudado seu irmão, de ter servido, é muito boa. Você está muito no caminho certo. Então, assim, a gente tem que se esforçar para isso. Porque eu falo, quando eu vejo, eu estou elogiando o menino, né? Então, elogiar a conduta. Por quê? Porque ela alimenta o esforço. Ela não alimenta a vaidade. Ela alimenta as condutas para que a criança continue fazendo daquele jeito, se esforçando para ser bom. Então, existem ferramentas essenciais para que a gente ajude os nossos filhos a ter uma vontade bem formada, que é o quê? Primeiro, manter os nossos filhos ocupados, tá? Não deixar menino muito à toa. Quando ele está à toa, ele tem até que exercitar a criatividade para criar uma brincadeira, fazer alguma coisa. Então, manter eles ocupados o quê? Pensando, refletindo, contemplando, brincando, estudando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pode ver TV? Pode, gente. Pode ver um desenho, pode jogar um videogame, mas aquilo não pode ser a maior parte do dia dele. Por quê? Porque senão aquilo vai alimentar o vício da preguiça.
o vício do comodismo, do pouco esforço e de muito prazer a custo de pouco esforço, né? Que é a dopamina barata que a gente fala. Então, a gente precisa vigiar isso, incentivar a leitura, isso é muito importante, e graças a Deus, isso é um hábito que eu tive desde os meninos, desde que começou a entender, 1 ano e pouquinho, 2 anos, de ler todos os dias com eles antes de dormir, boas leituras. Por quê? Porque eles vão vendo que ler é bom, eles já me pedem, às vezes escolhem um livrinho, o Mateus tem aqueles livrinhos pequenininhos que você lê do começo ao fim, em um dia não, em 5 minutos, né? Mas tem um livro grande também, que é o do Theo, que é o da Poliana, que eu falei para vocês, que a gente está lendo e lê um capítulo por dia, e no outro dia eles já querem saber do novo capítulo, o que que vai acontecer, e é só um capítulo por dia. Se não demora demais, o capítulo já é maiorzinho, né? Então, assim, isso gera um bom hábito. Nós precisamos gerar hábitos, bons hábitos, porque, gente, aquilo que vira hábito, depois que virou um hábito, ele não precisa de tanto sofrimento, tanto esforço. Quando você vai fazer um adulto que não lê, ler, né? Tem gente no nosso grupo, nossa, eu não dou conta de ler, eu assisto a aula, é bom demais, mas não dou conta de parar para ler o livro. Por quê? Porque não foi algo ensinado, não foi algo que virou hábito. Tudo aquilo que vira hábito, vira automático da gente, vira prazeroso, vira fácil de fazer. Então, se a gente faz isso desde pequeno, é um bom hábito, é um hábito muito bom, tá? Momento de lazer em família, com conteúdo que faça crescer seu filho de verdade. São bons filmes. Vai ver um filme em família? Tem ótimos filmes sobre. Tem um filme que é Milagre do Paraíso. Tem um filme que chama. Tem o da menininha numa árvore, que ela cai dentro da árvore, é curada e tudo, é muito legal. Tem um outro que eu vi com os meninos esses tempos, de um menino que cai num buraco de gelo e fica em coma, e mostra sobre a força da oração da mãe, sobre a perseverança, sobre não desistir, sobre ter fé, sabe? Então a gente precisa alimentar coisas boas nos nossos filhos, porque os filmes infantis de hoje, eles ensinam assim, eles desensinam os nossos filhos, né? Eu fui ver o Mário, todo filme tem palavrão, filme de criança e tudo, a gente fica assim, estou ensinando os meninos proíbe de falar isso e aquilo, vai lá no filme, tá, vem um palavrão, vem uma palavrão colocada, vem um querendo passar o outro para trás. Então, quem fica só em desenho, filme, TV, está sendo deseducado, né, por aquelas horas. E por isso que a gente precisa vigiar muito questão de conteúdo, porque enquanto a gente está tentando educar, o desenho ali está deseducando, né? Vira uma força contrária. Então, vigiar, lógico que a gente não pode ficar psicopata de tudo. Por quê? Porque nós estamos no mundo. A gente precisa aprender a lidar com algumas coisas. Só para vocês terem uma noção, o Theo entrou numa escola nova e ele veio me falar ontem assim, veio falar no meu ouvido. Pai, eu tenho que te contar uma coisa. Tipo assim, como se fosse o maior segredo do mundo. Aí ele falou assim, mas espera os meninos ficar longe, porque eu não quero que eles saiam. Eu falei, meu Deus, uma coisa muito séria, né? Aí ele falou assim, mãe, na hora do recreio, tem um funcionário lá que foi jogar futebol com os meninos, e ele é muito ruim no gol, ele joga no gol. E aí eles inventaram uma música para criticar ele. E aí eles caiu, meu filho, o que que eles fazem? Pensei que estava xingando, que às vezes eles cantavam assim, ó, mãe, um, dois, três, o Marcelo é freguês, dois, três, o Marcelo é freguês. E aí ele falou assim, mãe, aí eu fui ver o que que é freguês, porque freguês é quem compra as coisas, né, das pessoas, mas no sentido que eles estavam falando, freguês é quem perde, mãe. É quem é perdedor. Então, eles estavam chamando ele a todo momento de perdedor. Isso é muito ruim. Então, assim, ele nunca tinha ouvido um grito de guerra, como não vê futebol, nunca ouviu um grito de guerra de futebol, uma torcida xingar a outra. Para ele, aquilo foi um absurdo, assim, uma ofensa terrível. Então, assim, às vezes vão ter momentos que eles vão se deparar com essas coisas e aprender que isso está no mundo, né? Que acontece, que às vezes a gente releva, que não é tão grave como ele pensa, porque está sendo tão, assim, protegido em questão de conteúdos. Então a gente vai vendo, né, que às vezes eu tô até assim, gente, meu filho acha que cantar isso para alguém é extremamente ofensivo. Eu falei, faz parte do jogo, e isso deve ser levado na esportiva. Então, a gente precisa ver, né, vigiar muito que os nossos filhos veem, mas entender que eles também estão no mundo, e que eles vão conviver com a grande maioria de pessoas que não tiveram essa proteção que a gente tenta dar para eles, né, em questão de ter contato com coisas muito ruins, ter contato com coisas que vão tirar algo da vida deles ao invés de somar.
E, então, a gente precisa, à medida que as coisas vão chegando, e abrindo os olhos deles também, para eles entenderem que isso existe, e que eles vão conviver com isso, e que eles podem mudar situações, mas que eles precisam cuidar do coração deles, do meio deles, da vontade deles, do ambiente deles, e que eles precisam conviver com o mundo, né? Então, construir uma relação de confiança com o filho, e não de desconfiança. Então, quando a gente fala algo para os nossos filhos, que a gente cumpra. Se não cumprir o que a gente já falou, meu filho, eu falei isso para você, mas não vai dar por isso, mas a gente vai fazer tal dia. Por quê? Para que ele não perca a confiança em você, porque se o seu filho perde a confiança, ele pode não te contar coisas muito sérias, muito graves que estão acontecendo com ele. Então, a gente precisa gerar essa relação. Tanto que eu vi o jeito que o Theo foi me contar. Tipo assim, como se fosse... E aí ele confiou em mim para me contar aquilo que na mente dele era extremamente terrível, né? E eu mostrei para ele que é o que acontece. Tá no mundo, né? E tá tudo bem. E então ele precisa confiar, né? E a gente precisa gerar essa relação de confiança com os nossos filhos. Fortaleza e generosidade. O autor, gente, deixa eu só ver nosso tempo. O autor, ele alerta para a tendência dos adolescentes de serem fracos e egoístas. Eu estava vendo um artigo falando da geração neném. É um percentual gigantesco, que nem trabalha nem estuda. E isso por quê? Por conta de não ter exercitado a virtude da fortaleza, de viver no seu egoísmo, só quero ficar em casa, só quero fazer o que eu quero fazer, e o quê? Não teve ordem, não teve prioridade, não foi ensinado a alcançar objetivos. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a combater o quê? A preguiça. Vai estudar, ficar ali enrolando, mostrar para ele que se ele for enrolar ali 2, 3, 4, 5 horas, que ele podia fazer algo em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, e ficar com todo o tempo restante livre. Então, ensinar ele a ter ordem, a ter prioridade, a fazer aquilo que precisa ser feito, para depois fazer aquilo que ele quer fazer. Pontualidade. Ensinar o seu filho a valorizar o tempo do outro. Porque tem gente que não se importa com nada, com horário e tudo, mas ele não tem a consciência de que o outro tem os compromissos dele. Então, que ele precisa valorizar o tempo dos outros também. E magnanimidade, gente. Isso é grandioso. O que é magnanimidade? É a grandeza de ânimo. É a pessoa ter aquela certeza e disposição para ajudar os outros. É um espírito de grandeza. Vem a dificuldade? Não, nós vamos enfrentar isso. Vai dar tudo certo. Ser uma pessoa positiva. Compreender aquela frase que eu falei para vocês mais atrás, que o futuro está no presente. Então, vai fazer com que valorize o dia de hoje e que sejam menos fracos, moles, mal-humorados. Por quê? Porque o que eu quero amanhã depende do que eu vou fazer hoje. Ah, você quer ter aquele carrão, meu filho, que você tá... Ok, isso depende do que você faz hoje. O seu futuro está no seu presente. Então, ensinar eles a estarem dispostos a correr atrás dos seus sonhos. E aqui vale, eu faço isso com os meninos, de fazer, eu gosto de fazer aquele quadro dos sonhos do ano, metas e objetivos, que meu pai fazia com a gente criança. Falava, o que a gente vai fazer esse ano? Não, nós vamos para a praia. E aí a gente se movimentava como família naquele ano, juntava cofrinho, moedinha, para lutar por aquele objetivo em família. Isso faz o quê? Você ser uma pessoa que tem metas, que tem um espírito de grandeza, de cumprir aquilo que você almeja, de desejar, de sonhar. Eu falo que tem jovem hoje que nem sonha, nem deseja, não tem nada com nada, porque às vezes foi faltado ensinar isso. Então, ensine aos seus filhos esse espírito de conquistar coisas, não só do material, mas conquistar sua família. Eu falo isso muito para os meus meninos. E vocês vão ser grandes esposos, vocês vão ser bons pais. Então, vocês precisam se formar bem, né? Já começar a estudar. Eles querem casar com 18 anos, casar cedo. Então, vocês precisam já estudar agora, começar a trabalhar com 16, 17 anos, começa a criar jogos aí, não quer criar jogos. Vamos fazendo as coisas. Vocês precisam fazer hoje para alcançar aquilo que vocês querem amanhã. Então, precisa criar esse espírito de grandeza, né, de magnanimidade, de enfrentar os desafios. Ah, aconteceu, meu filho, aconteceu. Fato, a gente não muda, a gente enfrenta. Eu nunca esqueço essa frase que meu pai plantou no meu coração. Fato, Ruth, a gente não muda, a gente enfrenta. Aconteceu, aconteceu. O que a gente pode fazer a partir de agora para enfrentar isso? Então, plantar essa semente da fortaleza nos filhos, de ser forte diante das adversidades, de ter esperança,
de que tudo pode mudar, de ter fé, acreditar que vai conseguir. Então, essa magnanimidade é muito importante a gente inserir isso nos nossos filhos e em nós também. Que nós podemos fazer diferença na nossa família, que nós podemos melhorar como esposas, como profissionais, que a gente pode alcançar os nossos sonhos, não ficar com aquela pequenez assim de que não vai conseguir nada, de que é isso mesmo. Não, a gente pode construir coisas grandes, a gente pode fazer um grande trabalho, melhorar muito a nossa família, o nosso casamento. Então, ter esse espírito de altivez, de querer crescer, de querer transformar as coisas e passar isso para os nossos filhos. Ter personalidade e soberba. Tá? A soberba é um grande problema das nossas famílias. Ele tem uma frase, o autor, que ele fala que atrás de qualquer problema na educação existe sempre um princípio de soberba. Gente, a soberba ela afeta diretamente a autoridade como educador, como cônjuge, como qualquer pessoa. Porque a soberba é aquela pessoa que acha que sabe tudo, que sempre está certa, que não ouve a opinião do outro. E essa pessoa é muito difícil. É difícil a esposa lidar com alguém assim, é difícil o esposo lidar com uma esposa assim, é difícil os filhos olharem para pais assim, que porque acha que é o pai, o que ele manda é o que é certo, e não tem diálogo, e não tem conversa, é para fazer assim, pronto, acabou. Então, assim, às vezes aquilo que a gente põe realmente é o que é certo e é o que precisa ser feito, mas a gente não pode agir com soberba, com arrogância, né? Mas a gente pode se abrir a ouvir o filho. O meu filho, várias vezes ele me questiona, mas eu não quero fazer isso. O meu filho, tudo bem, mamãe entendeu que você não quer fazer, mas é o que precisa ser feito e a gente vai fazer, porque aqui na nossa casa a gente faz o que é certo, a gente faz o bem. Então, frases assim ditas diariamente, gente, elas vão plantando no coração dos nossos filhos e semeando esse espírito de fortaleza, de fazer, vou fazer isso aqui porque precisa ser feito, vou fazer isso aqui porque é certo. Mas a gente não pode agir de forma arrogante, porque estamos numa situação, digamos, entre aspas, né, superior de pai, mãe, para o filho, que seria inferior em tese e que não é, né? Só existe uma relação ali de, de respeito, né? Então a gente precisa saber ceder quando necessário, não guardar mágoas, saber perdoar, não perder a paciência com os nossos filhos no trânsito, em situações cotidianas, que é aquilo que a gente faz assim, fulano fez isso, não aguento mais isso, o cara me fechou aqui, sempre a culpa do outro e tudo para eu explodir. Não preciso controlar esses sentimentos, essas sensações, as minhas falas mal colocadas, porque tudo isso vai influenciar os meus filhos. Não dar opinião em tudo quando não é pedida, dar mais ênfase às conquistas do que aos problemas dos filhos, né? Então, o filho está ali, te apresenta um problema e tudo, tenta valorizar a conquista dele, não afundar o filho no problema, não criticá-lo, não massacrá-lo, mas buscar soluções com ele. Por quê? Porque o orgulho, gente, que leva à soberba, ele precede a queda. Ele precede as divisões de famílias. Então, à medida que você consegue erradicar o orgulho da sua vida, do seu casamento, da relação com seus filhos, você vai ver que ele vai desaparecendo da família e vai ter menos o quê? Raízes nesses filhos adolescentes. Tem uma passagem bíblica, deixa eu ver se eu deixei aqui para vocês verem. Uma vez um padre falou disso aqui e me chamou muita atenção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, sogra. Não, é aqui, ó. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Eu lembro do padre falar, nessa passagem aqui, que se a gente reparar, tudo que ele fala é de alguém que teria, em tese, uma relação superior ao outro. Pai contra filho. Então, o pai olha de cima para baixo contra o filho. Sogra contra a nora, olha de cima para baixo contra a nora. Filha contra a mãe, mãe olha de cima para baixo contra a filha. E ele fala assim que quando nós nos enxergamos todos como filhos de Deus e como irmãos, a gente acaba com a soberba.
a gente acaba com o orgulho e a gente tem um olhar mais misericordioso, um olhar mais humano para o outro. Então, a gente precisa vigiar muito soberba, muito a soberba nos nossos lares, tanto a minha como mãe, para com os meus filhos, a minha como esposa, que quer se impor sobre o meu marido sobre mim, meu marido sobre os meus filhos, para que a gente tenha uma relação mais harmoniosa, tá? De não achar que porque é a mãe que está sempre certa, a gente erra, né? Mas a gente tem que saber reconhecer isso de uma forma assim que não fique parecendo que está muito errado para o filho, para não perder a autoridade. Mas tenha o diálogo. Se abra a opinião dos filhos, principalmente quando estão adolescentes, ouça, e quando não concordar, converse com ele, mostre os seus pontos, fale aquela frase, eu falo para o meu filho assim, mãe, eu não quero. Eu falo, filho, eu entendo que você não quer, eu sei que você não quer, mas isso é o certo, e aqui em casa a gente faz o certo, é isso que a gente vai fazer. Você não tá fazendo, vai fazer assim porque eu tô mandando, entendeu? Quem manda aqui sou eu, né? Tem muita gente que faz assim. Então, assim, isso gera afastamento. A soberba gera afastamento. Então, a gente precisa saber falar com os outros como irmãos, né? Ainda que seja o seu filho, assim, eu falo, falar como Jesus falava conosco, e não só como um pai de cima para baixo, uma sogra para nora, essas coisas assim. A passagem lá fala que há divisão, né, nesses lares, e você pega, sempre são relações verticais. Na horizontal, as relações são mais fáceis. Então, que a gente precisa ter um olhar de frente para os nossos filhos e não um olhar de cima para baixo, tá? Estamos quase finalizando aqui já, gente. Capítulo 8. Os pais e o caráter dos filhos. O caráter dos filhos, gente, é em grande parte uma réplica dos pais. Por isso que toda vez que você reclamar muito de algo do seu filho, olhe para você. Olhe para o seu marido. Se o seu filho está gritando demais, será que você não está gritando demais com ele? Se seu filho está te prometendo coisas e não cumprindo, será que você não tem feito ou fez em algum momento isso com ele? Se seu filho está mentindo, né, contando pequenas mentiras, será que seu filho não está te vendo, analisando você contando pequenas mentiras no seu dia a dia? Então, a gente precisa olhar muito para nós quando a gente vai educar os nossos filhos, porque eles vão ser educados mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós dizemos. Então, educar filho não é só fazer mil cursos e ensinar eles o que é certo, se nós não estamos fazendo o que é certo. Então, educar não é formar um gênio. Aqui ele dá um exemplo de que é como formar uma camada de mármore em que você vai raspando, em que você vai limpando, tirando as asperezas, melhorando os detalhes. É como se você fosse esculpindo essa criança aos poucos. Então, você tem que trabalhar valores básicos, não apenas o intelecto e o físico, que a gente falou no começo. Conhecer a escola, o meio que a sua criança está inserida, com quais crianças ele está convivendo, as viagens, as famílias dos amigos do seu filho, e evitar criar filhos vaidosos, egoístas, materialistas, que lá na frente muitas vezes não vão nem enxergar um sentido de vida, se não tem um sentido maior, se não tem um sentimento de que veio aqui para fazer algo, né? Que através dos seus dons ele vai transformar a sociedade. Tem a passagem aqui, deixa eu ver se está aberta aqui, se é essa mesma de Lucas. Ela fala aqui, ó. É a de Romanos. Aqui, ó. Essa passagem aqui eu falo que a gente tem que trazer para os nossos filhos, ó. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, viu, gente? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal.
Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos do espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou seja, a soberba. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, essa palavra aqui, gente, ela fala assim que todos nós somos membros de um corpo. Quando a gente ensina isso para os nossos filhos, desde cedo, que a gente não está aqui à toa, que a gente não está aqui em vão, né? Eu falava isso pro Theo, que... Deixa eu voltar aqui para a tela, gente, aqui. Que nós temos uma missão, ninguém vem aqui à toa, ninguém vem aqui a passeio por acaso. E aí eu falava para ele assim, que no curso da vida você vai descobrir por que que Deus te chamou. Tem um filósofo que fala assim, torna-te quem tu és. Então a gente veio aqui para se transformar naquilo que Deus nos mandou para fazer aquilo. E às vezes você veio para ser uma dentista extraordinária, cuidar da saúde bucal das pessoas. Você veio para ser uma psicóloga extraordinária, que vai transformar as emoções das pessoas, ajudarmos a lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida, mas fazer tudo isso com bom ânimo, com vontade, trabalhar em seu filho para que ele entre na sociedade para servir a sociedade. Por quê? Porque assim ele é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que vai assumir a vontade dele para fazer o bem. Então, trabalhe valores básicos, não apenas intelecto e corpo físico e artes e educação musical, não. Valorizem muito a condução do caráter dos seus filhos, tudo aquilo que você precisa construir neles, isso precisa ser levado muito a sério. Educar o ambiente familiar, gente, o último capítulo ele fala sobre isso, sobre a educação da afetividade, sobre ter um lar que tem amizade, que tem obediência, que tem ordem, que tem disciplina, que tem autoridade, mas que essas crianças, esses adolescentes precisam se sentir amados ali. Eles precisam saber que ali é um lugar de seguro, que eles podem sempre voltar para lá, de confiança. Então a gente precisa desenvolver nos nossos lares a capacidade o quê? De amar e ser amado, que é o afeto, a capacidade de dar e de receber, ser delicado no trato com os nossos filhos, ser acessível, mostrar o que é certo, ter amizade com os nossos filhos, mas com autoridade, não é um amigão. Tem pai e mãe que é o amigão do filho, né? E aí o filho não vê a autoridade nele. Então tem que ter aquela amizade, mas com respeito, com regras claras, com intimidade, né? Mas que o seu filho reconheça em você alguém que tem autoridade sobre ele, que está ali para ensiná-lo a progredir no bom caminho. Independente de gostar ou não, é preciso obedecer. Hoje na escola, o Matheus não queria entrar. E a professora falou: Meu filho, você tem que entrar. Por quê? Porque a obediência é uma virtude, né? Então, eles já plantam neles ali as virtudes, né? Como certas. Então, fazer aquilo que precisa ser feito, independente da vontade, porque a vontade é uma faculdade de escolher. Então, a gente tem que ensiná-los a exercitar essa faculdade para escolher sempre o bem, a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, os principais aprendizados do livro, gente, o caráter se forma, não se nasce com ele. Se eu tenho coisas que não são de bom caráter, eu consigo mudar isso em mim. E o caráter, ele é resultado da educação recebida pelos pais, ou às vezes você nem foi educado, você sobreviveu, o do meio que te molda. Hoje, no ensino lá da escola, a gente estava tendo uma formação sobre alma. E o formador nos falou assim, ele é do Exército, ele disse que eles estavam levando 50 carretas de comida para o Nordeste, num lugar que estavam passando muita fome, em 1998. E aí, chegando num posto, um soldado viu umas 5 crianças assim e jogou um pacotinho de bolacha para elas. Disse que essas meninas se estapearam assim, começaram a brigar, igual briga de rua por causa desse pacotinho, que eles tiveram que intervir e pegar o pacotinho de volta. Por quê, gente? Em situações
de extrema necessidade, o homem vira um animal. Né? Então, assim, tem crianças, tem adolescentes, tem adultos que foram criados em ambientes assim, sem educação recebida pelos pais. Eles são verdadeiros sobreviventes. Então, eles têm muitos vícios, muitas más condutas. São pessoas que a gente fala, é um mau caráter. Mas nunca julgue alguém sem conhecer a história dessa pessoa, né? Então, se você conhece pessoas assim e você, por circunstâncias, é obrigado a conviver com essas pessoas, tem de ser luz na vida delas. Por quê? O caráter se forma, é difícil mudar, é muito. Por quê? Porque o caráter se forma através de vícios e virtudes, que são bons ou maus hábitos. Se a vida inteira ele teve um mau hábito, é difícil mudar, é muito difícil. Mas à medida que essa pessoa toma consciência, ela começa a criar novos hábitos para se sobrepor àqueles maus hábitos. E a gente precisa fazer isso com os nossos filhos desde pequenos, que são o quê? Solos limpos ali. A gente vai decidindo o que entra e o que sai. Lógico que vai vir joio, né? Vai vir joio, gente. Às vezes a gente não viu, entrou um joio ali e tudo mais. A nossa função é olhar para aquela plantação, vigiar as pragas, vigiar as lagartas, pôr adubo, pôr veneno na hora que precisa, podar a hora que precisa. É cuidar para que eles floresçam, né? Para que eles sejam crianças de bom caráter. Então a gente não nasce. A gente se forma. E nós também, se nós somos mal formados, que nós possamos nos atentar para isso e nos reformar. Faz uma reforma no seu caráter, né? Pega aí vício que você tem, virtude que você precisa e começa a fazer exercícios práticos, um por um, comece por um. Nossa, você foi falando aí, eu tenho tal vício, eu preciso mudar. Comece, tá? Cria um plano estratégico para você mudar isso, tá? Elogiar o esforço, não apenas o resultado, a gente precisa vigiar muito isso. Os pais são o maior espelho, então a gente precisa a começar em mim. A começar em mim, depois eu começo com meu marido, para começar nos nossos filhos. A gente precisa começar as mudanças em nós. E felicidade, gente, se aprende. Saia de si mesmo, se interesse pelos outros, vá servir, comunique alegria, são coisas que a gente constrói na vida. Olhar para a vida com alegria é uma construção. Quem só enxerga coisa ruim, às vezes foi criado perto de pessoas que só reclamavam, que só murmuravam, e você faz isso por habitualidade, leia o livro da Poliana, que aí você vai aprender. Toda vez que você murmurar, por exemplo, você fala assim, hoje, hoje só tem carne moída para comer, meu Deus do céu, não queria carne moída, né? Meus filhos, pelo amor de Deus, não tem carne moída. Nossa, ainda bem que tem carne moída. Tem gente que não come carne assim, só come dia de sábado ou de domingo, porque não tem para comer todos os dias, brigar. Então, assim, sempre é possível você tirar um bem, né, uma felicidade de algo, e tudo depende do seu olhar. Então, coloque óculos de felicidade na vida, que você vai enxergar tanta coisa boa e ensinar isso para os seus filhos, porque eles vão ser pessoas mais positivas, que vão transformar o ambiente em que eles conviverem. Então, é uma obra que transforma, é muito bom mesmo esse livro. Quem não comprou, quem não adquiriu, tente adquirir. Eu não achei ele em PDF para passar para vocês, né? Mas estudem sobre esse tema de formação de caráter, porque é muito importante. Ele é algo que depende mais da nossa educação, da autoeducação também, da educação de nós como pais, do que da natureza. E eles nos formam muito. E é isso que a gente precisa. Nós tivemos filhos, quem é mãe e pai, a sua primeira missão é formar essas crianças, formá-los com bom caráter, para colocá-los em sociedade, para serem bons homens, boas mulheres, bons maridos, boas esposas, boas mães, bons pais, bons irmãos e irmãs, para serem boas pessoas. Quem tem bom caráter é uma pessoa virtuosa, consequentemente, ela vai se dar bem na vida, digamos. Por quê? Porque vai construir, vai buscar ser justo, vai ser prudente, vai ter temperança, vai ter fé, vai ter esperança, vai exercitar a caridade. Então, uma pessoa de bom caráter é uma pessoa virtuosa. E a gente precisa formar isso nos nossos filhos. Exercício para casa. O que a gente vai fazer nesse mês de abril? Primeiro, fazer uma lista de vícios e virtudes de cada filho. O nosso grupo é para educar os nossos filhos, mas a gente precisa se educar. Então, quem quiser incluir aí no exercício, fazer uma lista de vícios e virtudes meus, primeiro faça. Faça um caderninho que você comprou lá no início do ano, para que a gente consiga se desenvolver nesse sentido. Elogie cada vez que ele se mostrar virtuoso. Elogie o quê?
a conduta, porque você vai fortalecer, você vai validar bons comportamentos no seu filho. Fez coisa ruim, feedback sanduíche, né? Igual eu falei ali, e critique a conduta. Não critica o filho, você é burro. Não, meu filho, tô vendo que você está com dificuldade nisso aqui. Vamos estudar mais. O que que eu posso fazer para te ajudar? Estou vendo que você não está estudando. Você está criticando a conduta. Você não está impondo algo sobre o seu filho. Então, critique condutas, elogie condutas, para que aquilo seja validado. E vigie um vício em específico. Não, ó, por exemplo, tem um filho meu que ele tem o vício de alterar a verdade dos fatos, né? Então, ele aumenta muitas coisas, ou ele diminui o que ele fez, né? Eu já vi que ele tem essa má conduta. Então, eu estou atenta, vigilante. Toda vez que eu vejo uma mentirinha, eu falo, meu filho, mas foi bem assim mesmo? Você não precisa alterar os fatos para a mamãe, tá? Se você fez só isso aqui, tá maravilhoso, já isso aqui que você não precisa falar que fez isso tudo, tá bom? Então, assim, eu vou mostrando para ele da conduta, vigiando esse mau hábito, né, de não falar a verdade. E, por exemplo, de preguiça também, falar para o seu filho muito aquela frase do livro, o seu futuro é o seu presente. Você quer ser aquilo, você tem que... Ok, mas você está fazendo o que agora? Para ter isso, né? Vigiar muito a questão da preguiça. Então, tarefa para casa, fazer a lista de vícios e virtudes, mudar o jeito de elogiar e de criticar um filho e vigiar pelo menos um vício nesse mês do seu filho. E faça esses exercícios com você também, porque nosso objetivo como mãe, né, com certeza é criar os melhores filhos que a gente puder para colocar em sociedade, mas nós vamos ser o reflexo para eles disso, né? Nós somos espelho, então a gente precisa estar em constante transformação também. Alguém quer fazer algum comentário, partilhar alguma coisa, falar alguma coisa? Hoje nós estamos em poucas aqui, dá para a gente falar mais tranquilo. Se eu me inscreveu aqui, eu não sei se tem gente com menino, né? Mas façam esses exercícios, gente. Esse livro é maravilhoso, ele mexeu muito comigo nessa questão de estar atenta para a formação do caráter, né? A gente está preocupado com tanta coisa e o mais importante, muitas vezes a gente não está aqui em formar o caráter dos nossos filhos. Então vamos pedir a Deus agora que nos abençoe nesse mês de abril, né? Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê a graça de vigiar a formação do caráter dos nossos filhos. Eles que são presentes para nós, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos atribuiu essa missão, que o Senhor nos dê a graça de ter um olhar atento, tanto para descobrir os vícios, os pequenos vícios que já estão inseridos ali neles, quanto as virtudes, para que a gente consiga validar essas virtudes e para que a gente consiga podar esses vícios. Eu te peço que o Senhor dê sabedoria a cada uma de nós, para que nós possamos conduzir o nosso lar com amor, com sabedoria, com paciência, com misericórdia, com esperança. Que o Senhor venha agir através de nós na condução da educação dos nossos filhos e na nossa mudança também como mulheres. Que o Senhor interfira em nossos comportamentos, que o Senhor suscite em nossos corações tudo aquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos nos tornar cada vez mais mulheres mais virtuosas, mães mais virtuosas e esposas mais virtuosas. Te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos que vamos, então. Amém, Ruth. Foi linda a reunião, Ruth. Parabéns. Que bom, né? Eu gostei demais do conteúdo, eu aprendi demais. Eu falo, quem mais está aprendendo aqui com o grupo sou eu, viu? Mas foi ótimo. Deus abençoe, então, meninas. Próximo mês, a gente vai estudar sobre. Eu queria falar sobre os temperamentos, mas está me vindo aqui um livro sobre a mulher virtuosa, que veio aqui no meu coração. Eu acho que a gente precisa, se vocês toparem aqui, nós estudarmos, né, sobre nós mesmos, né? Eu acho que a gente pode abrir um gancho aí para esse livro. Eu vou mandar para vocês
E aí a gente vai estudar sobre isso, para que a gente possa se trabalhar também para ser uma mulher ainda melhor para os nossos lares, como mãe, como esposa, como família mesmo. Então eu vou mandar lá no grupo, e aí ele tem em PDF esse outro livro que eu estou lendo, e aí a gente vai estudar sobre ele no próximo mês. Façam os exercícios, coloquem em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Vamos cuidar aí da plantação dos nossos filhos para que todas nós possamos colher muitos frutos da educação deles, tá bom? Deus abençoe, tenha um mês de abril abençoado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, meninas.